Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Estamos aqui hoje, graças a Deus, celebrando a nossa comunhão, celebrando a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E vamos meditar em uma palavra de Jesus que vai trazer uma reflexão a fim de que nós nos preparemos para a ceia. Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. À medida que os irmãos forem encontrando, eu gostaria que se colocassem de pé, em reverência à nossa maravilhosa palavra de Deus. Lucas 6, 46 a 49. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Glória. Diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pai, nesta noite mais uma vez eu quero te dar graças porque o Senhor me concede o privilégio de estar em tua casa e com uma grande responsabilidade. Como eu tenho dito ao Senhor, sou completamente dependente do teu Espírito. Portanto, que nessa noite o Espírito Santo possa me usar e que a igreja seja edificada através da tua palavra, porque somente ela edifica. As palavras humanas são vãs diante da grandeza da tua palavra, diante do poder dessa palavra. Que saia a palavra rema para os nossos corações. Que o Senhor esteja determinando nesse lugar separação entre luz e trevas. E que todo espírito que traz esgotamento, que traz cansaço, que rouba as forças, seja repreendido da vida dos irmãos, da vida da igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos que através da palavra as pessoas são revigoradas, são fortalecidas. O Senhor traz uma vitamina espiritual para as nossas vidas, para que nós continuemos marchando, como o pastor deu testemunho aqui, sofreu um ataque de fadiga e o Senhor o restabeleceu, porque está escrito na tua palavra que os jovens se cansam, os velhos se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! E hoje, Pai, nossas forças são renovadas pela tua palavra, pela comunhão com os irmãos e pelo poder que é liberado através da ceia do Senhor. Nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Amados, esse texto que acabamos de ler, que fala sobre dois fundamentos, que fala sobre dois homens, um homem prudente e um homem imprudente, muito conhecido, foi dito por Jesus como uma aplicação de todo o sermão conhecido por nós pelo sermão da montanha, ou sermão do monte, ou sermão da planície, como alguns dizem, por conta do que está escrito aqui no livro de Lucas. Mateus dá uma visão, Lucas dá a mesma visão,
e algumas pessoas dizem que é o sermão da planície, porque em cima da montanha tinha um lugar muito amplo e se via uma planície. Jesus, ele se preparou, orou, passou noites orando para separar os seus discípulos. Separou os seus discípulos e então foi ensiná-los. E este sermão, ele traz grandes preciosidades para a nossa vida cristã. Jesus, ele traz aqui, de Lucas, aliás, traz aqui logo no início da sua narrativa, um sumário do ministério de Jesus. Ele diz que, além dos seus discípulos, aqueles que foram escolhidos e separados, uma grande multidão de povo, de todos os locais, foram ouvir as palavras de Jesus. E o sumário do ministério de Jesus é que as pessoas foram até ele e essas pessoas foram ensinadas, elas foram curadas das suas enfermidades e os atormentados por espíritos imundos eram curados, eram libertos. Então aqui está o sumário do ministério de Jesus. E uma parte principal do ministério dele foi o ensino. Jesus usou muito tempo do seu ministério para ensinar. E ensinando os seus discípulos, ensinando aquela multidão, Jesus, ele trouxe nesses ensinamentos princípios espirituais fundamentais do reino de Deus. Para que os filhos de Deus, para que os filhos do reino pudessem viver estes princípios, estes ensinamentos. E Jesus, no epílogo do seu sermão, na aplicação do seu sermão, Jesus, então, traz essa parábola muito interessante sobre os fundamentos de uma construção. Jesus, ele traz algo importante em sua palavra, porque ele diz assim: qualquer que vem a mim. Então nós entendemos que, em primeiro lugar, a pessoa mais importante que nós devemos nos dirigir é a pessoa de Jesus, para aprendermos os princípios do reino. Nós não aprendemos os princípios do reino nas filosofias humanas, mas nós aprendemos os princípios do reino indo até a pessoa de Jesus. Ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele já chama a atenção para ele mesmo, para a sua pessoa. Qualquer que venha a mim. Ele abre aqui a possibilidade para qualquer pessoa, para todas as pessoas. Jesus não exclui ninguém. Jesus não estava falando para um grupo seleto. Todas aquelas multidões que ouviram falar de Jesus, que se interessaram pelos ensinamentos de Jesus, estavam ali e Jesus estava disponível para ensinar, Jesus estava disponível para falar. Aí Jesus diz mais: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ouvir a palavra e praticar a palavra anda junto. Quando ele faz a comparação nesta parábola, quando ele faz a aplicação, nós percebemos que o praticar, ele deve estar junto com o ouvir. O ouvir deve seguir-se da prática. Tiago, nós encontramos lá no capítulo 1, versículo 22, eu quero que, se possível, você abra esse texto comigo. Tiago fala sobre a prática da palavra de Deus. Ele diz no versículo 21, 22, 23, 24.
E essa palavra de Tiago é para a igreja. Precisamos saber que as cartas foram escritas para a igreja. Pelo que, rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A minha atitude diante da palavra de Deus é de receptividade e de mansidão. Você pode dizer, eu recebo com mansidão a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra pode salvar a nossa alma. E ele diz no versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla e a si mesmo foi-se e logo se esqueceu como era. Se Tiago falou que as pessoas precisam ouvir e praticar porque esquecem da palavra, naquele tempo já existia isso e muito mais hoje. Não deixou de existir. Muitas pessoas ouvem a palavra, acham bonita a palavra, são tocados pela palavra, mas na hora de praticar a palavra não conseguem. E Jesus então ele faz uma comparação aqui nessa parábola em relação às pessoas que ouvem a palavra, em relação às pessoas que praticam a palavra, em relação àquelas que ouvem e que não colocam em prática. Ele diz que quem ouve é semelhante ao homem que edifica a casa e cava e abre bem fundo e põe os alicerces sobre a rocha. Por quê? Porque quando vem uma tempestade, quando vem uma enchente e que bate com ímpeto contra esta casa, ela não pode abalar a casa, porque está fundada na rocha. Aleluia! Por que que Jesus traz esse ensinamento, amados? Porque uma alma que não está alicerçada em Jesus Cristo, que é a rocha, nós veremos aqui os elementos desta parábola, os significados de cada elemento dessa parábola. Uma alma que não está alicerçada em Jesus Cristo, ela corre o risco de passar por uma ruína espiritual. Uma destruição espiritual. A vida, ela tem as suas enchentes. A vida, ela tem as suas tempestades repentinas. A vida, ela tem as dificuldades, as tentações, as afrontas, que nós podemos comparar às enchentes. Quando a pessoa pensa que não, a casa já está toda alagada. E a força da água é muito grande, vem muito rápido, a pessoa tem que subir no telhado para se ver livre de morrer afogado. E perde tudo. É assim que nós costumamos ver aí em locais, no nosso Brasil, Rio de Janeiro, em alguns locais do Nordeste, onde as enchentes destroem tudo. Destroem trabalho de anos e anos. E aí muitas vezes passamos anos e anos na casa do Senhor ouvindo a palavra, mas se não formos praticantes da palavra de Deus, isso pode resultar em repentina ruína, como Jesus disse aqui. A palavra do Senhor nos mostra que esse alicerce fundado sobre a rocha é um alicerce, irmãos, eterno. Nós estamos construindo aqui e alicerçando nossa vida em Cristo, mas estamos fazendo isso pensando na eternidade. Nós precisamos pensar que a nossa vida aqui é muito breve, a nossa vida aqui é passageira.
estamos, como o pastor Edilson disse, nós somos apenas mordomos. Deus nos deu um tempo aqui para cuidarmos da família, dos bens, dos nossos filhos. E isso é muito passageiro. Agora Jesus traz um valor muito grande, uma preciosidade muito grande, uma revelação muito profunda através dessa palavra. Por quê? Porque o fundar a vida, porque a casa aqui significa a vida, na rocha que é Cristo, traz segurança. Edificar em Cristo traz segurança para a nossa vida. Muitas vezes as pessoas edificam a sua vida ela é fundamentada em torno de relacionamentos. E quando vem a tempestade, quando vem a frustração, essas pessoas elas são completamente destruídas, abaladas. Jesus usou esse termo, aquela casa não pode ser abalada. Existem pessoas que são abaladas quando as dificuldades vêm, porque fundamentaram a sua vida não em Cristo, mas em relacionamentos. Pessoas fundamentam as suas vidas, edificam as suas vidas em finanças, em dinheiro, em juntar, em adquirir. E quando vem uma dificuldade, ela não construiu para a vida eterna. Então, a vida dessa pessoa vai à ruína, o que ela fez vai à ruína, porque ela não edificou para a vida eterna. E o sentido de quem ouve e pratica a palavra de Deus é um sentido completamente espiritual e tem ligação com a vida eterna. A Bíblia nos conta, Jesus nos fala no capítulo 12 desse mesmo livro aqui de Lucas, ele conta também uma parábola interessante de uma pessoa que estava edificando somente nas posses. Seu fundamento era ter, era juntar. As pessoas terem as coisas, ter dinheiro, ter bens, adquirir bens, isso não é errado. Não tem nada errado nisso. Desde que Deus não fique em segundo plano. Deus ele deve estar sempre em primeiro plano em nossas vidas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Então ele deve estar sempre em primeiro lugar. E Jesus contou uma parábola de um homem rico que produziu muito. E quando ele viu que tinha em abundância, ele estava pensando dentro de si. Ele estava dizendo, olha, o que farei? Eu tenho que colher tantas coisas. Aonde eu vou recolher os frutos que eu adquiri? E ele pensou, olha, eu vou fazer isso. Eu vou derribar os celeiros que eu já tenho e vou edificar outros celeiros maiores. E vou encher esses celeiros. E aí eu vou descansar. Vou dizer para a minha alma, você descansa, você bebe, você folga, desfruta, porque eu fiz e agora vou desfrutar. E Jesus ele diz, ao terminar essa parábola, que aquele homem, ele agiu como louco. Porque naquela mesma noite a alma daquele homem seria pedida. E o que ele preparou, o que ele juntou, o que ele edificou, aonde a base em que ele fundamentou, para quem ia ficar? E para onde aquela alma iria? Então, amados, é interessante quando o Senhor nos traz essa parábola e nós analisamos a figura, o significado de cada parábola, de cada pessoa que compõe, das coisas que compõem essa parábola. Por exemplo, o homem prudente, Jesus assemelhou aqui e disse que é aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus. Não é aquela pessoa que vê o terreno, porque o que ouve e pratica é aquele que cava, é aquele que procura uma terra apropriada, cava e faz um alicerce sobre a rocha.
Muitas vezes as pessoas querem a facilidade para construir as suas vidas. E vê um terreno aparentemente bonito e não quer cavar. Uma construção, quando ela é edificada, e se porventura embaixo tiver um ninho de formiga, aquele alicerce ele vai ser comprometido. Então é necessário que cave, que olhe e que coloque ali naquele fundamento pedra, cimento, areia, que coloque naquele fundamento ferro, para que aquela casa, para que aquele alicerce possa suportar o peso. Então a nossa vida espiritual não consiste apenas de coisas superficiais. É isso que Jesus está ensinando. Fundamentar sobre a rocha fala de algo mais, de relacionamento com Ele, de observação à sua palavra, aos seus ensinos e prática dos seus ensinos. Então, pessoas querem construir sobre areia. Olha aquele terreno ali, não quer fazer base, não quer fazer alicerce, não quer nada, quer construir a sua vida sim. De preferência, Jesus fora do terreno, fora do lote. Jesus disse que quando vem o vento, quando vem a tempestade, a ruína é grande. Quantas pessoas chegam ao ponto do suicídio porque não tem rocha na sua vida, não tem alicerce na sua vida? Não é verdade? Então o prudente é esse, que ouve, que observa. O prudente é aquele que, de preferência, ele escolhe um terreno que tem muita pedra. E ele se esforça. Se esforça na sua vida espiritual. Ele cava, ele quebra pedra, ele arruma um alicerce firme. E quando a pessoa faz isso, ela pode construir um grande edifício. Ela pode fazer coisas grandes. A casa, como eu disse, significa a nossa vida. E a nossa vida, Jesus ensina aqui nessa parábola, ela deve ser edificada, irmãos, com bom senso. Não com ignorância, com estupidez, mas com bom senso. É a vida. Nós só temos uma vida. E precisamos ter bom senso. E o bom senso é ouvir a palavra de Jesus e praticar a palavra de Jesus. Quando nós construímos com bom senso, nós consideramos os ensinos de Jesus. O alicerce que mantém a casa no lugar é a base que suporta toda a casa. É um alicerce, irmãos, eterno. É um alicerce que é feito para a eternidade. Não pensando só nas coisas desse mundo como aquele homem insensato. Quando o alicerce ele é bem feito, com certeza a casa será bem construída, porque o alicerce, ele, dependendo do jeito que ele for feito, vai comprometer toda a construção. Se ele for mal feito, vão surgir trincas, as paredes vão ficar tortas e pode até cair. Então é muito importante a observação e a construção da nossa vida espiritual. A rocha, como eu já disse, é o fundamento que é Jesus Cristo. Ele diz, o que vem a mim. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. 1 Coríntios 3, versículo 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. Não temos outra rocha. Ele é a rocha inabalável, ele é a pedra de esquina. Aleluia. Jesus é a rocha porque ele é que tem a vida eterna. Ele é a rocha porque ele é o autor da vida. Ele é a rocha inabalável porque ele é o caminho. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem construir em cima de experiências de outras pessoas, em cima de conselhos de pessoas que não têm a sua vida pautada na palavra de Deus. E muitas vezes os conselhos de outras pessoas que não observam, que
não consideram a palavra de Deus, são conselhos que levam as outras à ruína. Nós precisamos prestar bem atenção em nossas amizades. Porque as nossas amizades podem nos tirar do propósito. As nossas amizades podem tirar o foco. Eu posso estar olhando aqui para um terreno pedregoso, onde eu tenho que cavar, onde eu sei que eu preciso ter uma boa estrutura. Estou ali lutando, batalhando pela minha fé, e pode ser que uma amizade que não considera a palavra de Deus me leve a edificar em um terreno que tem só areia, e a casa cai. Então nós precisamos considerar pessoas que muitas vezes Satanás coloca em nossos caminhos para nos distrair. Existem pessoas distraídas com muitas coisas. Existem pessoas que estão como a mulher de Ló. Distraiu-se. E por causa de amizade. Não, você vai construir aí? O que é isso? Você vai para a igreja? Você vai ler Bíblia? Tem tanta coisa boa para fazer. Olha esse terreno aqui. Aqui é mais fácil. Esse caminho aqui é mais largo. Esse caminho aqui é bom. Você vai desfrutar de muitas coisas dessa vida. O mundo é atraente. O mundo é atraente. Cavar, edificar sobre a rocha, vai depender de muito esforço. Mas é seguro. Muitas vezes aquelas pessoas que desprezam a sua construção na rocha, quando elas estão em ruína, elas têm um lugar para correr. Elas vão correr para você. Porque você tem fundamento. Porque você tem Jesus. Porque você tem a palavra. Porque você tem vida com Deus. Amém? Aleluia. O insensato é o significado dessa palavra, insensato é embotado, é pesado, é estúpido. Jesus diz, olha, aquele que constrói que constrói sobre a areia, ele é insensato, ele é estúpido. Ele não tem inteligência. Significa que a pessoa não tem firmeza de opinião. Amados, nós somos de Deus, amém? E não podemos abrir mão da nossa salvação, não podemos abrir mão das promessas do Senhor em nossas vidas, não podemos abrir mão do plano que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, a nossa edificação será sempre na rocha. O nosso negócio é com Ele. O nosso negócio é com Jesus, amém? Glória a Deus. E Jesus diz, grande será a sua queda. Isso significa que a pessoa desperdiçou, a pessoa perdeu tudo que ela fez, que ela construiu ali sobre a areia. No primeiro vento, na primeira chuva, na primeira enchente, no primeiro problema, a casa caiu. Ela perdeu tudo que ela tinha, o dinheiro que ela colocou naquela obra, ela perdeu, foi para o chão. Não vai servir para nada. Ou seja, a pessoa desperdiça a vida. Quantas pessoas desperdiçam? Deus envia pessoas para falar do Evangelho. E elas não querem ir até Jesus. Elas querem construir na areia. E a vida é desperdiçada. E aí vai chegar um momento, e pode chegar na vida dessa pessoa que desperdiça a vida. Hoje mesmo será pedida a tua alma. Nós não somos insensatos, amém? Nós temos a mente de Cristo, nós somos sábios, nós somos prudentes. O Espírito Santo tem nos ensinado. E o ensinamento que Jesus traz aqui é para que nós não trilhemos pelo caminho espaçoso. O caminho espaçoso tem muita gente colocando os pés e andando por esse caminho espaçoso. Tem muita gente achando bom o caminho espaçoso, irmãos. Mas o nosso caminho é o caminho estreito. Porque edificar sobre a rocha é estreito. Mas é bom e vale a pena. Porque nada pode abalar.
nada pode destruir, nada pode derrubar, nada pode arrancar aquilo que Deus tem plantado no nosso espírito. Chega se a pessoa tem firmeza, porque a sensatez, a pessoa tem a firmeza. A pessoa pode chegar, tentar tirar, tentar roubar aquilo que ela tem, mas ela não consegue. Ela não consegue, porque está firmado na rocha. Sabemos a quem servimos. Sabemos quem nós somos em Deus. A grande dificuldade da pessoa que constrói na areia é porque ela não sabe quem ela pode ser em Deus. Primeiro porque ela despreza o ensinamento de Jesus. É uma pessoa cética, incrédula. Consegue acreditar em tudo enquanto é porcaria que se apresenta por aí. Consegue acreditar em um jornal que está escrito um horóscopo, lê, se guia por aquele horóscopo, mas não consegue dar a chance à sua alma de poder provar e experimentar dos benefícios da palavra de Deus, porque essa palavra funciona. A palavra de Deus funciona em nossas vidas. E é exatamente isso que Jesus traz aqui na aplicação deste sermão. Esses princípios poderosos para os filhos do reino. E são esses princípios, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite compartilhando, nos relembrando deles, a fim de que nós possamos participar da ceia do Senhor, sabendo quem nós somos no reino, o que nós devemos fazer neste reino, os ensinamentos do nosso rei. Como súditos do reino, nós podemos agradecer e agradar e praticar aquilo que o nosso rei estabeleceu para o reino. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o primeiro princípio que eu quero trazer aqui, que Jesus deixou, voltando aqui no sermão, ele trouxe essa prática, ele trouxe esse epílogo do seu sermão. Algo ele deixou fundamental para nós. Capítulo 6, versículos 27 a 30, você que está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Mais uma vez, Jesus fala da importância de ouvir. Por isso é que o diabo muitas vezes trabalha para a pessoa não ouvir. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. O conhecimento vem por a nossa exposição à palavra de Deus e um coração propício para obedecer. E Jesus diz no versículo 27 desse mesmo capítulo: mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Jesus aqui traz a lei do amor, irmãos. Esta é a maior lei para os filhos do reino, é a lei do amor. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Este é o ideal supremo dos filhos do reino. Por isso que Jesus termina assim, olha: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa na rocha, alicerçada na rocha. E que palavra é essa? Esses ensinamentos que ele trouxe para o seu povo. É muito cômodo nós ensinarmos sobre uma prosperidade que se negocia. É muito cômodo trazer uma palavra que mexe com o nosso ego. Mas a palavra que traz a vida eterna,
a palavra que nos leva a edificarmos para a eternidade, é a palavra que Jesus traz com princípios que nós devemos praticar, porque nós somos filhos do reino. E ele traz aqui a lei suprema do amor, aleluia, o ideal para todas as pessoas. Isso significa o quê? Que nós devemos renunciar a qualquer forma de retaliação e deixar toda e qualquer vingança para Deus. Aleluia. Um irmão me ligou há um tempo atrás, ele fez um negócio e era uma sociedade com uma pessoa que era quase crente. Quase ia para a igreja, quase batizou. E se o arrebatamento acontecesse, ela quase subiria. Como o negócio já estava feito, já tinham feito o negócio, o irmão me comunicou. Uma coisa é a pessoa chegar e pedir oração para algo que vai fazer. Outra coisa é me comunicar que já está fazendo algo. Eu simplesmente tomo conhecimento. Porque eu teria dito sem nenhum constrangimento: esse negócio aí não é de Deus. Porque não existe comunhão entre luz e trevas. A Bíblia fala em Coríntios bem claro sobre isso, que associação tem Deus com os demônios. E o irmão me comunicou, eu falei: tem certeza, irmão, desse negócio? Tem certeza, pastora. Beleza. E só que a pessoa deu um grande prejuízo para esse irmão. E depois esse irmão me ligou. E eu falei: irmão, você tem os meios legais para você resolver essa situação. É lícito. Você pode então reivindicar perante a justiça os seus direitos. Mas você também pode entregar para Deus, que é o melhor caminho. Existe um caminho, mas tem um caminho melhor, irmãos. Falei: você pode também entregar para Deus e sofrer o dano. Porque, irmãos, o que diz aqui? Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. O que tiver tirado a capa, nem a túnica recuses. Esse é o padrão, é o ideal. Eu posso? Posso. Eu posso entrar na justiça contra alguém que bateu no meu carro? Posso. Vou pecar? Não. Mas eu aconselhei aquele irmão, falei: irmão, olha, você pode fazer. Ele falou assim: não, pastora, mas eu não estou sentindo de fazer. Falei: irmão, então fique em paz, sossega o teu coração, sofre o dano. Deus vai te honrar. E assim Deus fez, irmãos. Deus honrou essa pessoa. Veio uma unção de multiplicação e prosperidade sobre aquele negócio. O irmão teve que pagar tudo 2 vezes. Mas o que Deus tem feito na vida dele, espiritual e material, tem sido algo sobrenatural. Por quê? Porque ele resolveu considerar a palavra. Então, irmãos, nós precisamos renunciar a qualquer forma de retaliação. Quer falar mal? Pode falar mal. Eu te abençoo, vou fazer como está escrito na palavra. Vou bendizer, vou orar, vou fazer o bem por aqueles que me perseguem, por aqueles que me caluniam. Esse é o caminho. Porque Jesus disse: olha, vocês não sejam só ouvintes da palavra. Por que vocês me dizem Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Foi isso que o Senhor falou. Quando ele falou, ensinou essa parábola do homem insensato e do homem prudente. Acontece, irmãos, que pregar o sermão da montanha, pregar palavras dessa forma, não dá muito ibope. Não dá muito glória a Deus. Né? Mas é isso que Deus quer das nossas vidas.
Então nós precisamos, irmãos, decidir renunciar, retalhar as pessoas. Se te fez o mal, a vingança pertence ao Senhor. A minha posição é perdoar e amar. Deixa com Deus, amém? Nós somos filhos do reino. Amém? Nós somos filhos do reino. Se tem alguma pessoa te perseguindo, te caluniando, falando mal de você, você está sabendo, deixa essa pessoa na mão de Deus. Abençoa essa pessoa, ora por ela todo dia, para que ela venha se arrepender. Porque isso é bênção para a sua vida. Segundo, Jesus nos ensina aqui, versículos 32 a 36. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai sem nada esperardes, e grande será o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, a segunda lição que eu aprendo aqui, do ouvir e praticar a palavra de Deus para edificar na rocha, é que eu devo amar por decisão e não por circunstâncias. Eu amo por decisão, decido amar. Decido deixar fluir na minha vida a essência de um Deus que é todo amor. Exalar na minha vida amor. Aleluia. Eu decido superar o mal com a lei do amor. Porque a Bíblia diz que o amor, ele tudo crê. O amor, ele tudo suporta. O amor tudo espera. E o amor de Deus ama a quem não merece. Eu não merecia ser amada. Então o amor de Deus ama a quem não merece. E se tem alguém que tem se levantado e que não merece ser amado, e é uma circunstância que você está vivendo, então ame por decisão. Aleluia. E Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Aleluia. Então, renunciar a qualquer forma de retaliação e amar por decisão. Terceiro, versículo 37 a 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Aleluia. Então, amados, o terceiro princípio aqui do reino é deixar que a atitude de julgamento seja somente um sinal para autoexame. Quando olhar para alguém e pensar em julgar aquela pessoa, então, peraí, eu preciso me examinar. Preciso ver como é que está a situação aqui do meu coração. Amém? Tiago, eu vou voltar em Tiago, eu estou aqui em Lucas e Tiago, porque tem muitas semelhanças. No capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é um observador da lei, mas é juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, Jesus não nos deu, irmãos, esse direito de julgarmos as pessoas. Então, nós podemos aproveitar as oportunidades em que a velha natureza tenta ressuscitar para julgar as pessoas e criticar, ver que esse é um sinal de um momento em que nós precisamos nos examinar, nos avaliar diante do Senhor. Amém? E o quarto, capítulo 6, versículos 43 a 45. Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar
o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem há má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração a boca fala. Então a quarta lição aqui neste sermão que nós encontramos é: o mal está dentro de cada pessoa, está no coração da pessoa. Então, nós não podemos querer tirar de dentro das pessoas aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes numa maior intensidade. Foi isso que Jesus falou: olha, você tem uma trave no olho e você está vendo um cisquinho pequenininho que está no olho do outro. E diz: olha, deixa eu tirar esse cisco que está no teu olho, sendo que você tem uma trave grande que te impede de ver as coisas. Então, ele fala da pessoa que fala coisas ruins que está dentro dela. Por quê? Porque aquela natureza ainda é a velha natureza. A pessoa não tem nem certeza de que ela se converteu. E, irmãos, alguns sinais de quem é nascido de novo, para que nós possamos, quem sabe nessa noite, aquele dia o pastor pregou aqui sobre missões, eu falei: meu Deus, a gente tem que se converter todo dia. Quem sabe hoje a gente tem que renovar nossa aliança com Deus, de entrega. Um sinal grande de que a pessoa nasceu de novo é um arrependimento genuíno e profundo. Tem gente que fala assim: eu fiz isso e não me arrependo. Então a velha natureza é que está comandando a vida daquela pessoa. Um outro sinal na vida da pessoa é a transformação. Tem que mudar. Tem que ter mudança. Se eu não posso dizer eu era assim, hoje sou assim, não tem mudança, então alguma coisa não está no devido lugar. E nós precisamos nos avaliar. Precisamos voltar para Jesus. Olha, aquele que vem a mim. Então hoje é o dia. Senhor, eu vou até o Senhor. Eu ouvi a tua palavra, eu quero praticar e vou até o Senhor, porque eu vou edificar na rocha. Vou construir para a eternidade. Outra coisa é a fome de Deus. Uma pessoa nascida de novo, irmãos, ela tem fome de Deus. Se não tem apetite pelas coisas espirituais, está com problema. Está com problema, precisa pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, olha aqui o meu coração, eu estou assim e preciso de uma transformação. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Nós precisamos ter fome e sede pela santidade de Deus. Não podemos nos conformar com este mundo. Se eu e você chegamos hoje a um nível de santidade, precisamos desejar amanhã sermos mais santos. Elevarmos esse nível de santidade. Esses sinais, irmãos, são sinais de uma pessoa que nasceu de novo. Então, se a pessoa não tem fome de santidade, não tem sede de santidade, esse crente está construindo a sua casa na areia. Não tem alicerce. E o Espírito Santo me deu essa palavra para ministrar nessa noite, para dizer: acorda, desperta. Você não é um qualquer, você não é como todo mundo. Se todo mundo faz, se todo mundo é, esse padrão não é o seu. O meu padrão está aqui, nestes princípios que eu coloquei. Aleluia! Não podemos descer o nível do cristianismo que o Senhor estabeleceu. Não posso tirar os princípios que Ele estabeleceu aqui.
Não, se fez comigo, vai me pagar. Eu vou orar. Enquanto não descer a sepultura, eu não vou parar de orar. Peraí, irmãos, um dia, a Bíblia fala que nós não podemos escandalizar ninguém. E há uns 10 anos atrás, eu me escandalizei com um pastor. Ele disse, prepara o teu paletó. Compra um paletó novo e põe no guarda-roupa, porque esse paletó vai ser o paletó do enterro do teu inimigo. Se é o inimigo espiritual, glória a Deus, tem que morrer mesmo. O espiritual, que é o diabo, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, as potestades. Mas as pessoas, elas são simplesmente instrumentos do diabo. Porque elas não nasceram de novo, elas têm a natureza caída, elas não dão lugar para Deus, para o Espírito Santo, e as pessoas são usadas para nos ferir. E eu quero te dizer mais, nós estamos vivendo um tempo em que o povo do mundo está cada vez mais cheio de demônio. E as pessoas estão afrontando o crente fiel, que lê Bíblia, que ora, que está na presença de Deus, que tem fogo no altar. Qualquer lugar que ele chega, alguém se levanta. É uma coisa assim impressionante. E vai aumentar isso daí. Ninguém precisa ficar preocupado com isso não. A nossa preocupação é nos enchermos cada vez mais de Deus. Hoje à tarde eu estava orando por esse culto, lendo essa palavra. Eu falei, Deus, eu tenho muitas coisas que melhorar. Eu não quero participar da ceia como se fosse um ritual, porque não é. É uma celebração, é uma festa onde Jesus está. Mas eu não quero, Senhor, ter práticas contínuas que desagradam ao Senhor. Eu quero crescer em santidade, crescer em amor, crescer na minha vida espiritual. Fiz essa oração conversando com Jesus, porque é isso que nós precisamos, queridos, desejar, amém? E para concluir, eu quero já pedir que os irmãos já tomem aqui seus locais, os diáconos. As lições que eu posso tirar quando Jesus disse, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não praticam o que eu digo? E ele diz, olha, eu quero que vocês sejam essas pessoas prudentes. Edifiquem sobre a minha pessoa. Edificar sobre a pessoa de Jesus é andar com Ele. É aprender dEle. É estar como Maria aos pés do Senhor. É esse padrão, porque quando o vento vem e bate na janela da nossa casa, nós não vamos ficar abalados. Eita, que vento! Que tempestade horrível é essa? Para onde eu vou correr? Será que vai cair? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser destruída com esse problema? Não, não, você está firme. Ele já liberou a palavra, essa casa não vai ser abalada. Então, para que eu alcance essa firmeza no reino celestial, é necessário que eu ouça e pratique a palavra. Foi isso que a conclusão, a aplicação do sermão de Jesus. A minha vida deve estar inteiramente vinculada e edificada em Cristo. Glória a Deus, Lucas, que você glorificou e entendeu. Foi o único glória a Deus que eu ouvi aqui. A nossa vida deve estar inteiramente vinculada e edificada em Cristo. Em Cristo. Os ventos, as tempestades, as turbulências, os rios, os tsunamis, elas vêm para todos. É igual, irmãos. Não é só para o ímpio, não. O vento vem para todo mundo, vem para nós também. Mas somente cai e sucumbe aqueles que são insensatos, aqueles que não ouvem e praticam a palavra de Deus. Diga, mas eu não sou essa pessoa. Eu ouço, observo, considero
guardo no meu coração e pratico a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus.